É claro que hoje em dia é diferente da minha época de onde eu fiz carreira, né? Porque lá eu me dedicava a um único cliente só. Eu era o que botava a mão na massa, né? Até quando eu virei diretor, né? Porque esse é meu primeiro emprego, Breno. Eu comecei como estagiário em 99, lá em Maringá, no Paraná. Eu fiz administração de empresa, eu sou de Santos, né? Litoral, como você sabe. Pós a faculdade. Aí eu fui estudar em Maringá, fui fazer a faculdade em Maringá, a UEM, né? Universidade Estadual de Maringá. Aí no meu último ano de faculdade eu arrumei um estágio, porque a empresa, a consultoria, estava fazendo projeto na maior empresa de Maringá, que é a Cocamar, 12 mil funcionários na época. Aí eu fui fazer eu fui ser estagiário dessa empresa de consultoria, mas nesse cliente em Maringá. Quando eu estava para me formar no final do ano, em novembro, mais ou menos de 99, o meu diretor lá, o Eliazar de Carvalho, sou amigo dele até hoje, ele falou, você já se formou? Eu falei, basicamente, é aquela proforma só, né? Esperando terminar os dias, né? As aulas. Aí ele, não, e você vai voltar para casa dos seus pais em Santos? Eu falei, depende. Por quê? A própria Cocamar, na época, que era a maior empresa de Maringá, já tinha me ofertado, quando a consultoria sair, você vai ficar aqui como se fosse um perpetuador do trabalho. Eu falei, vou me formar e ainda já tenho um emprego na melhor empresa da cidade. Já tá de bom tamanho, né? Aí eu falei pra ele isso. Ele falou, não, porque se você quiser, você volta pra casa dos seus pais, porque Santos é considerado grande São Paulo, e eu já tenho um projeto lá em Maceió, uma usina de cana-de-açúcar, você já vai fazer esse projeto pra mim. Você já te promovo de estagiário para consultor júnior. E aí, cara, na hora eu falei, posso ir hoje? Imagina, voltar para casa formado e com emprego, bom emprego, né? Um baita de um emprego, né? Empresa multinacional, que é a Deloitte, né? A maior empresa de consultoria do mundo até hoje. E vai ser, eu acho, para o resto da vida. E aí, eu comecei toda a minha história. Em 99, eu fui de estagiário até diretor, fiz toda a carreira nessa empresa. Estagiário, consultor júnior, consultor pleno, consultor sênior, coordenador operacional, coordenador executivo, supervisor, gerente e diretor. Fiz toda a carreira. E aí, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo em 2015, ainda como diretor dessa empresa, para fazer Você conheceu o Espírito Santo através dela, vim fazer a Tecnip lá no Porto. Sim. Vim fazer a Tecnip lá no Porto. E eu estava numa situação de vida que eu queria mudar de vida. Porque, como eu falei, eu passei 15 anos nessa empresa, morando em 14 estados e 6 países. Tinha me separado em 2009, da minha primeira esposa, do meu filho mais velho, né? Que hoje estuda lá em País de Gales, né? Em Cardiff. Tem 16 anos agora. Eu me separei quando ele tinha 2 anos. Por quê? Casamento de final de semana. Né? Porque eu pegava um avião na segunda e voltava na sexta. E em Maringá, na época eu já morava em Maringá, porque eu casei com uma maringaense, da época que eu conheci na faculdade e tal. Na verdade, eu conheci através de um colega de faculdade, né? Depois que eu já tinha me formado. Eu fui lá passar uma Páscoa, uns 4 anos depois que eu me formei, fui lá passar uma Páscoa e voltei casado. Mas você conhecia ela na faculdade? Não, eu fiz... Eu morei de República, né, na época da faculdade, aí eu fiquei 4 anos não, menos, uns 2 anos. Acho que foi em 2002, mais ou menos, que aí eu conheci ela. Eu voltei lá para passar um final de semana em Maringá, para rever os amigos e tal, e aí eu conheci ela. Ela era cunhada desse meu amigo que morava de República. Casei antes dele. Eu casei antes dele. Ele acabou casando com a minha cunhada na época, né? E aí só que eu me separei em 2009. E quando eu vim para o Espírito Santo, em 2015, eu já estava na mesma fase. Eu ia acabar me separando também da minha esposa atual, né, da Fernanda, que você conhece bem. E a gente estava nesse mesmo dilema, nesse mesmo caminho aí do casamento não tá legal, casamento de final de semana, só estava em casa sábado e domingo. Aí eu falei, cara, se eu não tomar um rumo para a vida, eu não vou ter família nunca, né? Eu tenho que arrumar uma forma de estar mais presente. E aí... O projeto ali terminou da Tecnip, eu pedi demissão, ninguém acreditou, tá dentro da empresa mesmo. Falou, esse cara é doido, né? Chegou a diretor, vai pedir demissão e tal. E aí eu vim, cara, pra cá. Por que eu escolhi Espírito Santo? Porque o meu nicho de trabalho, empresa familiar, é de pequeno porte. Pequeno porte é abaixo de R$1 milhão. 99% das empresas do Espírito Santo são esse perfil.
Concorrência, eu não enxergava nenhum concorrente, modéstia à parte, até hoje eu não enxergo nenhum concorrente na região. Em São Paulo eu teria inúmeras concorrências, né? E a facilidade, por exemplo, hoje que, né, a gente brinca, por que eu sou seu maior cliente? Eu rodo 5.000 quilômetros porque eu quero, não sempre eu faço. Mas se eu quisesse, eu poderia estar todo dia em casa. Sim. Posso ir para São Mateus, como eu estava lá ontem, estava em São Mateus, saí de lá 5 horas da tarde do cliente, 8h30 da noite eu estava em casa. Pô, São Mateus é o outro lado do estado, é o final do estado, ali já é quase Bahia. A serra lá da 220. Então assim, e pro outro lado a mesma coisa, quando eu vou para Muniz Freire, que é a mesma distância, só que pro outro lado, direção de Minas, também se eu quiser sair de lá 5 horas da tarde, 8h30 eu tô em casa. Então foi essa a ideia de montar a Notcom e vir pro Espírito Santo. Tive em São Paulo no final de semana, um trajeto de 40 quilômetros é 2 horas. Por isso, esse foi um dos grandes motivos da minha dentro da cidade lá. Então eu escolhi o Espírito Santo. Qualidade de vida, porque, né, a gente era de Santos também, litoral, e Vitória é quase que Santos, né, assim, quem conhece Santos consegue fazer essa alusão. Custo de vida aqui, muito menor que São Paulo, muito menor. Para você ter uma ideia, o aluguel lá em Santos, né, lá do nosso apartamento em Santos, R$3.100, isso em 2015. Hoje eu pago de aluguel aqui menos de R$2.000, ou seja, o aluguel lá paga quase 2 aluguéis aqui. Não, custo de vida de São Paulo é outro, né? Escola de criança, né? A escola dos meus filhos nem se compara. Eu acho que é a melhor ali da nossa cidade, ali da Serra, e eu pago R$1.000. Quer dizer, o meu filho, quando veio pra cá com 5 anos, eu já pagava R$1.000 numa escola pior em Santos. Sim. Então foi isso. Eu vim pro Espírito Santo muito por conta desse foco aí de trabalhar com pequenas empresas e empresas familiares, pensando em sucessão, né? Eu tenho uma empresa, fornecedor de coisas de oficina, né? Lá da oficina. Peças automotivas. E eles fizeram igual você também. Moravam em São Paulo. E quis assim, eu quero ir para um local para melhorar minha qualidade de vida, que o custo seja menor, e vieram para cá. Então, super bem aí também. O Espírito Santo, para quem não conhece... Fala igual você falou, eu já me considero um capixaba. Eu já. O Espírito Santo, para quem não conhece, é a terra da oportunidade, ainda dá tempo, crescido o custo de vida muito baixo. É claro que isso vai mudar com o tempo, né? Já tá ficando mais caro a parte de moradia e tal, porque vai valorizando, mais gente vai chegando, vai inflacionar o mercado. Mas ainda é muita oportunidade. Eu não me arrependo em nada, cara. Eu cheguei aqui, como eu falei, sem uma mão na frente e outra atrás. Eu lembro até hoje, o Sérgio, dono da Marca Ambiental, que eu conheci em uma reunião na Unição Offshore, que era uma empresa terceirizada da Tecnip. Eu comentei com ele que eu estava pensando em vir morar no Espírito Santo e montar uma empresa de consultoria. Mas na época eu pensei em ele falar, pô, legal, eu vou te contratar para ser meu consultor lá na marca. Acabou não dando certo, mas eu lembro que ele me entregou uma lista com 600 empresas aqui no Espírito Santo com o nome do dono, telefone, de mailing dele, pessoal. E aí eu falei, bom, é daí que eu vou começar. Aí eu vim, praticamente com dinheiro contado, eu fiquei ali naquele Go-In, em frente à Terceira Ponte ali, tinha acabado de inaugurar aquele hotel, foi em junho de 2016, não tinha nem elevador, eles só hospedavam o pessoal no segundo andar, porque o elevador ainda não estava sendo instalado. Eu fiquei numa sala, num quarto, com 2 camas de solteiro. Eu ficava com o meu celular, esse mesmo que eu tenho até hoje, 013, ficava rodando entre uma cama e outra, de ponta a ponta do escrito da sala. 013, ó. É Santos, é um problema. Essa é uma piada interna que vai permanecer. Aí, eu liguei pelo menos umas 2 vezes para cada um desses contatos, durante a semana inteira. Aí a ideia era ligar, falar do meu trabalho, falar da consultoria, fiz um scriptzinho, né? Marcar a reunião, pegar um táxi, ir lá na reunião e vender o meu primeiro trabalho. Eu fiquei de segunda a sexta fazendo esses contatos, andando no quarto lá entre uma cama e outra. Marquei 4 reuniões e vendi 2 projetos. E assim começou a Notcom. E por isso que eu acredito tanto no televendas. Por isso que eu implanto televendas nos meus clientes. Falei, deu certo comigo, pô.
Se ligar, vende. E você, quando veio, tinha pouquíssimos contatos aqui. Praticamente zero. Eu tinha um, vamos dizer assim... eu não vou dizer que ninguém me ajudou. Claro que sim. Eu tive um grande amigo na época, que a gente acabou até perdendo depois o contato, pela correria e tudo mais, que me ajudou bastante, que é o Zé Luiz, que eu conheci na Unisan Offshore, que é essa terceirizada da Tecnip e tal. Ele me ajudou bastante nesse início aí, até financeiramente falando, ele me ajudou. Aí eu trouxe comigo um funcionário da outra empresa, um consultor, que é o Guilherme, ele virou capixaba, mora aí até hoje, virou corretor de seguros. E eu trouxe também um amigo meu de infância, que era da minha ex-empresa, também. Falei, vamos pra lá. Por que acontece? Eu errei nesse caso. Eu só conhecia um jeito de trabalhar, porque eu fiz toda a carreira numa grande empresa de consultoria. Então, eu tentei vender igual. Tentei vender assim, eu vou vender um projeto mais caro, vou botar um funcionário com experiência e tal, e vou A ideia minha era, no início, era só ser o vendedor do meu negócio. Vender consultoria, aí eu ia botar, como coloquei, o Guilherme em um e o Ricardo em outro. Mas não deu certo, não funcionou. Aconteceu que eu vendi 2, 3 trabalhos, folha de pagamento altíssima, porque eu trouxe eles ganhando o que eles ganhavam lá. Sem ter um carro de faturamento, ó, doideira. Mantive eles 1 ano e meio, até dezembro de 2017. De junho de 2016 a dezembro de 2017, praticamente o que eu faturava era para pagar o salário deles. Eu tinha 3 clientes na época, em dezembro de 2017, e basicamente o que eu faturava era o salário deles. Eu lembro até hoje. Eu falo, minha mulher diz que é mentira minha. De maio de 2017 a dezembro de 2017, eu morava lá no Via Sol, um condomínio de 2 quartos, em frente ao Jaime, e eu comi pão com mortandela, era 2 de manhã, 2 no almoço e 2 na janta. Passei quase 7 meses tendo essa refeição básica da minha vida, até trazer a família em janeiro de 2018. E em janeiro de 2018, eu mudei a chave. Eu dispensei esses 2 colegas e pensei assim: eu vou vender projetos mais baratos, vou cobrar a minha diária e eu tenho 5 dias na semana, posso atender até 5 clientes. Então, cada dia eu estou no cliente, eu cobro pelo aquele dia. Isso, e aí eu não dependo de ninguém. Porque acontecia muito disso. E você não ia ter o custo fixo ali. De funcionar. E acontecia muito também de eu vender o projeto, prometer um monte de coisa, mas não era eu que ia fazer, eram meus colegas. E às vezes eles não conseguiam entregar o que eu prometia. O que acontecia? Eu parava de vender para ir lá e entregar o que eu prometi. Eu falei, não vai valer a pena. Hoje, graças a Deus, a Notcom atende um cliente por mês, porque eu tenho 5 clientes, é muito pouco hoje em dia, né? Hoje eu tenho 15, 20 clientes ao mesmo tempo, eu tenho atendido clientes uma vez por mês. E você não tá nem só aqui no Rio de Santo, né? Você tá em São Paulo também. Aí teve esse problema também, me acharam aqui. Tô atendendo cliente em São Paulo também, passo uma semana em São Paulo agora. Eu vou aproveito e já vejo a família lá em Santos e tal. Pois é, vim pra cá. Na empresa quantos dias? 4 dias? 3 dias. Eu, por exemplo, agora esse mês eu vou dia 23, 24 e 25. Né? Terça, quarta e quinta, se eu não tô enganado. Aí, então assim, acabei expandindo. Tem cliente em Minas, tem cliente na Bahia. Já não tô mais só aqui no Espírito Santo, né? Que a ideia era viajar menos, mas... Muito bom. Não consigo fugir. Acabou que eu falei mais que entrevistado dessa vez. Não.